Nos últimos 10 anos, a União Europeia não conseguiu reduzir as emissões de gases poluentes dos veículos de passageiros a motor de combustão interna, apesar de ter adotado regras mais rigorosas para os fabricantes de automóveis. A conclusão é do Tribunal de Contas Europeu, divulgada num relatório quarta-feira. Os mais recentes modelos de motores a gasolina e a gasóleo são mais respeitadores do meio ambiente, mas os veículos nos quais estão instalados são maiores e mais potentes. One of the last reason is for the diesel and petrol cars, why they haven't really their emissions did not decrease. You know, for example, the market for SUV has grown significantly. The cars are getting heavier. You know, although maybe the engines are getting more efficient. You know, the weight of these cars, you know, many of the safety measures and other equipment which is added, you know, to the cars makes them emit more or less the same. So that's another reason, you know, why there was no decrease of emissions for petrol and diesel cars. Nestes 10 anos, os automóveis ganharam em média 10% de peso e 25% de potência. De acordo com os dados do relatório do Tribunal, o nível de emissões permaneceu inalterado para os veículos a gasóleo. Nos que usam motores a gasolina, registou-se uma diminuição de apenas 4,6%. Os veículos elétricos é que poderão trazer melhorias assinaláveis, mas a União Europeia enfrenta desafios em termos de matérias-primas para a produção de baterias. The EU funds are mostly really targeted to the renewable energy, you know, to increasing the density of the charging infrastructure. You know, there is the Raw Material Act, actually, which should hopefully provide better security with the raw material for the production of the batteries. So I think the EU is now already recently started really completely switching the focus. And all the investments are going for, you know, for clean things. As emissões de dióxido de carbono do setor dos transportes representam 23% do total das emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia. Os automóveis de passageiros são responsáveis por mais de metade desse valor. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Quality Pack.
especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos! Os 70 anos da imigração no Canadá fazem história. É na família Sardinha da Costa que iremos mostrar este grande testemunho. Januário da Costa, nasci em 1932, a 9 de julho, na Travessa dos Milhares, São Miguel de Açores, cheguei ao Canadá a 17 de junho de 1957. Eu sou de Olinda, Sardinha, Cordeiro, nasci nos Arribes e cheguei aqui ao Canadá em 1960, no mês de abril. Olá, Sr. Januário. Bom dia. Bom dia. Hoje, em Montreal, recorda o dia que saiu dos Açores? No dia 16 de junho de 1957. Cheguei a Montreal no dia 17 de junho de 1957. Estava um dia de frio ou calor? Calor. Calor para o sul da terra. E quando chegou? Fui para o hotel, da Cipier, mais tarde, à noite, pegar no trem e fui de viagem para Sudbury. E passar lá uns meses, não na vila, na campanha, a trabalhar lá nos caminhos de ferro. Dormia no carro, no trem, aquilo era uma cama e tudo. E cheguei-se ao inverno, a gente foi para Norte Bay, passou o inverno em Norte Bay. E quando cheguei-se ao verão, a gente continuou a viajar, a fazer trabalhos nos caminhos de ferro. Cheguei aqui. Vim para Dorval, trabalhei ali uns dias na Dorval, acabei de trabalhar, as linhas de ferro, o trem partiu para outro lugar e eu já não fui, fiquei aqui em Montreal e aqui estou
fui para São Martins, de São Martins vim para Melavi e estou aqui em Melavi. Recorde-me, Sr. Januário, quando saiu dos Açores, foi de avião, foi de que maneira? Fui num barco, Foi de barco. um barco de Santo Antônio, taca, levei 8 horas de barco de São Miguel para Santa Maria. Santa Maria, quando no avião levei 12 horas para Montreal, de avião. Quantos vinham no avião que o senhor veio? Foi de 4 motores, um avião de 4 motores. Pois, mas quantos homens vinham consigo? Mais ou menos 30. Tenho uma fotografia que a gente vê para os caminhos de ferro. 30 pessoas por trabalhar. O senhor, quando saiu de São Miguel e encontrou os outros homens que vinham para o Canadá consigo, sentiu-se mais em segurança ou não pensava sequer nisso? Não pensava em nada, pensava em vir para aqui. As pessoas conhecidas, já tinha 3 só pessoas que eu conhecia, que a gente viera comigo. Os outros, era de São Miguel Parei, mas a gente não conhece tudo, a gente conhece agora os que conhece. Casa a vida. Não foi fácil, mas nunca esmoreci, nunca pensei um minuto de tornar para Portugal. Sim, mas quando sai de Santa Maria de avião, essas 12 horas, como é que foi essa viagem? Tinha comida, tinha bebida, o que é que vocês, como é que era esta viagem no interior do avião? Não houve problema nenhum, eu comia. Recorda-se o que é que comeu? Meu Deus, Tem alguma ideia? comi isso para me lembrar. Não consegue se recordar. Mas chorou quando saiu? Pô, não. Não chorou? Porquê que decidiu sair de São Miguel, Sr. Januário? A vida lá não era fácil. Eu trabalhava 15, 16, 17 horas por dia. E quando cheguei aqui, a gente trabalhava 8 horas, lá era domingos e não havia. O meu serviço era trabalhar com uma carroça. Tinha fregueses, que o domingo às vezes trabalhava toda a semana, chamava para ir fazer um carrote, aquele. Cheguei aqui e a vida mudou. Pois, mas quando o senhor pensou vir para o Canadá, quem é que propôs para viajar para tão longe? Quem é que o convidou a viajar para o Canadá? Ninguém. É meu irmão, filho. Veio como turista? Não, vim como imigrante. Imigrante. Passei os papéis, tudo para vir para aqui, fez um nome. Por acaso, era para vir mais cedo, mas não pude vir mais cedo porque não sabia ler. E era preciso o 3º ano para vir para aqui. E eu tive que aprender. Não foi lá muito, mas teria o 3º ano para vir para aqui. Qual eram as condições que exigiam naquela altura, quando o senhor veio para o Canadá? Era necessário ter altura? Fisicamente haviam regras que tinham que os homens ter para poder chegar cá? Ou não havia imposição de nada? Não havia. Não havia nada. Quando chegou ao aeroporto, quem é que o foi buscar? Um carro da companhia, um carro da companhia foi-nos buscar lá, levou-nos para o hotel, do hotel levou-nos para o trem. Quem era essa companhia? CPR, Canadian Pacific. Ok. Do caminho de ferro. Trabalhei um ano e 15 dias nas linhas de ferro. Foi para o norte e esse dia ficar em Montreal. E o senhor veio para o Canadá sozinho? Sozinho.
E depois a sua esposa veio cá ter. Ela veio sozinha ou foi lá o senhor buscá-la? Não, ela veio sozinha. No tempo ganhava-se pouco, eu estava para ir lá para ir casar lá. No fim a gente casou para o coração. E depois, agora, de 3 anos depois que ela veio para aqui, e a vida está aqui. Quer dizer, já temos juntos já desde 1958. Como é que era a temperatura nessa altura que o senhor iniciou a sua vida profissional no Canadá? Era frio, o primeiro inverno? O senhor estava preparado para essa aventura de uma nova vida? Não estávamos, preparei-me. Preparou-se. Preparei-me sozinho. Onde é que o senhor ia buscar as suas coisas? Ia ao bairro português? Bem, Não estava no bairro? Bem, no princípio não havia. Estava em São Martins, não havia magazines portugueses. Era o Canadiano. Naquele tempo era o Stamper, o Dominion, ia fazer as compras. A cabo de um ano, chamei o meu irmão, veio para aqui. Passou o inverno comigo. Cheguei-se ao verão, ele foi para as Tatilhas trabalhar. Depois no verão a seguir, cheguei aqui no dia 13 de abril de 1960. E o senhor trabalhava quantas horas por dia? Para falar a verdade, então, a conversar 8 horas por dia. E o serviço teve um tempo ruim, então, como dessa cheguei aqui não havia serviços. A gente foi apontar, ela foi comigo, fui trabalhar para o tabaco. Quer dizer, que não foi fácil, mas nunca se esboçou, a vida nunca nos faltou comer. Claro, mas o senhor recorda muito bem porque fica o registro na cabeça do que foi o começo da sua vida no Canadá. Não foi fácil. Foi muita dor, não foi? Mas nunca esmoreci, nunca tive problemas. O senhor recorda-se dos amigos que fez em Montreal quando começou a viver, ou melhor, onde estava em Laval, porque disse-me que era em Saint-Martin, não é? Era um marido de uma prima dessa, Manuel de Lima, e claro, os amigos narmães eram poucos. Quando meu irmão veio para aqui, a gente ficou os dois juntos, depois essa vez, e a vida continuou, e os amigos, costuma-se dizer, uns dados Claro, vocês tinham a vida familiar? A família estava sozinha, não havia mais famílias. Pois, mas a senhora, a sua esposa, chegou e iniciaram uma vida família, não é? Onde depois vieram os filhos, vocês têm filhos. Nasceram os filhos, figuragem de mudar-se para uma casa para São Doroteiro. Em 1965 vim para aqui, e aqui estou. E a vida continua assim. O senhor ia à missa? Eu tenho uma fotografia ali até, aqui, em Norte B, ia à missa todos os domingos. Passou o inverno, está ali a fotografia ali, que ia à missa. Já vamos vê-la. E esta maneira de viver, o senhor quis fazê-la para em continuidade aos seus hábitos que trouxe dos Açores? Era assim que fazia? Não, sim. Nunca teve dificuldades em ter comida na sua casa? Ou a casa tinha o agasalho suficiente para viver? Tenho. Com 2 pessoas, um quarto e uma cozinha dá para viver, um salãozinho mais. Era uma casa pequenina? Era pequenina, tinha um quartinho, um salãozinho, a cozinha, a casa pequenina. Mas a vida continua sempre e nunca houve problemas.
O dinheiro nunca lhe faltou? Até hoje, seja para amor de Deus, nunca vai. Um cento, eu nunca pedi um cento a ninguém. Até hoje. Por isso nunca é problema. Não foi por cima da cabeça, que não é dinheiro por cima daqui, ainda hoje o rico estão 5 e cada 10, e nunca está assim. Mas nunca nos falta a vida. Até hoje, por amor de Deus, a vida sempre correu bem e não há problema. Até hoje, amanhã não se sabe nada. Se o senhor tivesse que voltar para São Miguel... Não. Não queria? Não. Porquê? Fiz a minha vida foi no Canadá. Então o senhor é português ou é canadiano? Eu sou canadiano e português. Eu gosto da minha terra. Tem saudades? Eu gosto da minha terra. E até para falar, eu gostava de ir lá mais uma vez, mas ainda as pernas não me ajudam. Se o senhor decidir amanhã ir aos Açores, à sua terra natal, aos Jarrifes, vai querer cumprir com alguma promessa? Porque normalmente nós saímos de um país e vamos sempre pedir à Senhora de Fátima ou ao Senhor Santo Cristo. O senhor teria que fazer o cumprimento de alguma coisa que não chegou a fazer? É difícil, porque a minha vida, eu vivi 25 anos em São Miguel e aqui já estou há 65 anos, que é muito diferente já. Mas não desgostava, não desgosto da nossa terra, gosto, está lá, mas não. A vida agora é aqui. E daqui... O senhor gostava de um dia que os seus filhos guardassem com tanta força aquilo que o senhor fez em memória do nome da família? Não, gostava. Gostava. O que é que mais desejava, senhor Januário? É até difícil. O senhor tem netos? 7. 5 netos e 2 bisnetos. Numa comparação de assim, a ver mais a minha esposa para a minha terra. Só deixar aqui uma família tão. Isso eu nunca fazia. Não. Não. Mas vai viajar até aos Açores? Oui. Gosto da minha terra e nasci lá, mas não. E hoje está muito diferente da nossa terra, dos Arribes de Turquia. 100%, como a gente diz, 100%. Mas no tempo era difícil, a vida era dura. Não. Aqui também era muito fácil, no princípio também um pouco difícil, mas por trabalho, as horas lá era mais, trabalhava de noite e de dia, saía da manhã de casa às 3 horas, 2 horas da manhã, para a lagoa com batatas, não conheço lá, não sei se sabe. E aí eu cheguei a dar 2 vezes por dia, dos Arribes para a lagoa, se conhece, vamos Arribes, é 2 vezes um dia. Eu lembro, às vezes chovelhava, travões, ia com a carroça e o bem, os fios da eletricidade avisados não. Com 16 anos, com 16 comecei com 16 anos. Estava numa carrocinha que está ali, que aqui, a vida já foi dura comigo. Olha, o senhor pensa nos seus pais? Penso na minha vontade. Penso. E se tivesse que agradecer hoje aos seus pais, o que é que você iria dizer aos seus pais? O que é que eu posso dizer? Se eles me dar a vida, naturalmente.
Não me fizeram mais que não puder. Fizeram aquilo que pus. Ao contrário, é que o pai, de uma certa idade para cima, não trabalhava, ele era o chefe de trabalho em casa para trazer comida para seus arranjar. Sr. Januário, vamos agora conversar com a sua esposa. Oh, Eu gostaria muito que o senhor recordasse, tem 91 anos e chegou há tanto tempo que são memórias para toda a vida, nunca mais saem, mas o senhor também sabe dizer que o Canadá ofereceu-lhe muito, não foi? Gostei do Canadá e sempre gostei da terra. Nunca desesmoreci um minuto aqui nessa terra, sempre. Mas foi duro, no princípio, a gente tiver 2 meses aqui, entre motos e o céu, a olhar para o céu, era duro. Não era fácil. Mas, com tudo isso, nunca esmoreci. Tinha pessoas comigo, amigos, trabalhadores, eles até choravam, com esmorecidos. Seja para Deus, ninguém me deu para isso. Sempre tive coragem para resistir. Foi um corajoso. Lembrava-me lá, mas lembrava-me do que passava lá e lembrava-me do que estava aqui, A viver. a vida. O trabalho, era o trabalho que era muito diferente de lá. Aqui era hoje, lá era doce. Faz uma diferença, como diz. Meu sonho ainda estava até aqui, 91 anos, trabalhei-se bastante, mas até hoje nunca abusei da vida. Até hoje não abuso. Ninguém me vence. Se quiser dar um café e se não me apetecer, não bebo. Se me dá um copo de vinho, se não me apetecer, não bebo. Ninguém me vence com isso. Eu é que sou o chefe de mim mesmo. Sr. Januário, que Deus o abençoe. Ok, muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Sra. Diolinda, quando veio para o Canadá, como é que preparou a sua vinda? Já vinha casada ou ainda era solteira? Já vim casada. Casei por procuração. Já mandei muitas coisas na frente antes de vir de barco. E quando cheguei aqui, ele já tinha um apartamento. O meu marido já tinha um apartamento para a gente morar. Mas ele, quando veio aqui para o Canadá, ele conhecia, tinha a direção de uma prima minha. Sim. Ele tinha a direção de uma prima minha e foi eles que ele conheceu de primeiro. E o apartamento era ao lado da minha prima, que a gente vê. E onde é que era, Sra. Diolinda? Boulevard Jari. Boulevard Jari. E era então no bairro português, era mais ou menos na comunidade portuguesa. Na comunidade portuguesa. Onde é que a senhora ia fazer as suas compras? Havia algum comércio português? Olha, estava ali um comércio em frente, tinha o Steinberg, naquele tempo, o Dion. Tinha 2 ali perto, porque o Boulevard Jory e o Boulevard Labelle faz frente para os 2 lados. Para o Boulevard Jory tinha a Recreatec que estava ali no canto e eu estava no apartamento ali. E a gente gostava, não tinha problemas para fazer compras. Ou depois abri um magazine português. Quem era? O Sr. Antônio, bem feito. O homem das chouriças. Não era? De onde fazia as morcelas e tudo isso? Não sei se ele fazia. Fazia morcelas? Ele fazia, ele tinha 2 empregados, oui. E era perto, a gente ia a pé fazer as compras ali.
O que é que a senhora Muitos trazia anos. na sua carteira quando saiu de lá dos Açores? Não trouxe nada. Não trouxe o Santo Cristo na carteira? Trouxe. Eu trouxe livro de missa, isso, eu trouxe tudo, não é? Julgava que estava perguntando se trouxe dinheiro. Mas não trouxe dinheiro. Não trouxe. Quando eu cheguei, o táxi que me trouxe à porta, é lá que foi pagar. E quando a senhora inicia a sua vida em Montreal, o seu marido ia trabalhar para poder se fazer a família, para se Ele viver. não tinha carro, na altura ele tinha uma bicicleta. E no Ele inverno? não trabalhava muito longe. Ele não trabalhava muito longe. E eu estava em casa, não sabia falar, não podia trabalhar, mas tinha muita graça, porque como não sabia falar, por exemplo, o leiteiro vinha trazer o leite à porta e ele botava o dinheiro dentro da garrafa de vidro. E eu disse, o que é que eu vou dizer àquele homem quando ele chegar para vir trazer o leite? E ele disse, não tens nada a dizer, ele vai só dizer, vai falar, vai dizer bonjour. É duro, de primeiro é muito duro, mas eu nunca desgostei, estranhei muito a minha família. A senhora chora pela sua família? Agora já todos, meu pai e a minha mãe vieram para aqui, Vieram. morar aqui nessa casa no lado de baixo. E o que é que a mãezinha dizia à senhora? Gostava do Canadá, ela ou não? Eu gostava. Meu pai já tinha estado 7 anos no Curaçao. Teve 7 anos. Foi para o Curaçao, trabalhei lá 7 anos. Eu depois veio para os Açores. Dos Açores para salvar, meu pai já veio mais para salvar os meus irmãos da tropa. Já tinha 2 na tropa, o Manuel, meu irmão Manuel, que já faleceu, e sou a mais velha da família. De todos, eu sou a mais velha, de 6 rapazes e 2 raparigas. Eu sou a mais velha, mas já daí para cá, o que era a seguir de mim, Manuel, morava aqui na 3ª casa. Estão aqui 4 casas que é portugueses. Meu irmão Virgínio, a minha, aqui ao lado do meu pai, quando veio morar para aqui com a gente. Ou depois apareceu a casa à venda, me disse para a sua casa. Veio minha irmã, que veio também de Curaçao, ela veio para aqui também, por isso a gente arranjar isso aqui embaixo para acomodar aqueles que vinham, que a gente vinha mandar de vir. Aqueles que chegarem, ficarem aqui, quando o meu pai foi para a sua casa, a minha irmã Hilda foi com ele, o meu irmão Virgínia aqui ao lado fez a sua casa. E foi antes dele casar mesmo, ele casou aqui. Mas ele trouxe a noiva de lá, a sua namorada, ela veio depois dele. Ele já la tinha, ele casou aqui. Mas a gente foi acomodar muitos dos meus irmãos, tudo que vê. A gente chegou a uma altura, já não tinha direito De pedir para virem, não é? para vir. O meu pai viu A aplicação. O meu irmão Manuel faleceu, que é a seguir de mim. Depois foi, mas o primeiro de todos foi o marido da Angelina, minha irmã Serafim. Ele teve o Espírito Santo, tinha aberto, ali tinha a sua sala, tudo com a crua e tudo, ele morreu no outro dia. E meu irmão Daniel, que também já faleceu, e a esposa do meu irmão. Vocês trouxeram muita gente. Aqui os meus pais, a gente já está no cemitério, o meu pai, a minha mãe, 3 irmãs e 2 cunhadas. Senhora Diolinda, Já passei muito, mas a gente
o sangue português ainda está forte. Deixa-me perguntar uma coisa à senhora. Quando os seus filhos nasceram, como é que foi o parto? A senhora teve... De que maneira? Foi em casa? Não. Eu morava no Boulevard Jory, ainda, no Boulevard Jory, no apartamento. A minha prima, que estava no apartamento ao lado, o médico dela, ela passou-me, disse, veja esse médico. Eu fui, naquele tempo era o Dr. Griffi, no hospital de Castro Civil, e foi para lá que eles nasceram os dois. E a senhora tinha os filhos pequenos, nasceram um atrás do outro, foi? A diferença? Com 15 meses de diferença um do outro. E eles eles iam à igreja, iam à catequese ou não? Os dois foram à catequese, fizeram comunhão, fizeram crisma, todos estão tudo. Qual era a sua preocupação, Sra. Deolinda? Eu ia à missa com eles. Era levar a ensinar, não é? No Boulevard de São Martim, naquela igreja grande que está ali ao lado da Caixa, era ali que a gente vinha à missa. Canadiana, não se percebia nada, mas a gente ia e aprendia. E fui aprendendo assim. Em casa, quando estavam em família, a preocupação era cuidar da casa, não é? Mas cuidar também da refeição. O seu marido gosta de comer? Gosto. E o que é que a senhora preparava para ele quando ele chegava do trabalho? Primeiro eu perguntava à minha cunhada, à minha prima, ela dizia assim, o que é que... Ela era muito divertida, ela dizia assim, o que é que vais fazer para ceves? E ela dizia, dava-me uma ideia, às vezes eu não fazia a mesma coisa, mas dava-me uma ideia. O Stamberg, daqueles apartamentos, a gente tinha uma passagem, que a gente chamava em São Miguel um atalho, tinha uma passagem que a gente atravessava para ir fazer as compras. Eu estava avançante da minha Maria, vomitava muito, e teve um sujeito que eu não lhe conheço, que veio me pôr em casa porque eu estava a querer desmaiar. Mas eu chorava pelos meus pais. Depois, quando eles vieram para aqui, fiquei contente e já tinha a família toda aqui. Mas gostei muito. Quando eles eram pequeninos, a Maria era bebê, tinha 15 meses. Quando o Manuel nasceu, era só um quarto, um salão e a cozinha. E ela dormia, o Manuel estava num carrinho, os carrinhos que a gente andava por caminho com ele. Estava deitado no carrinho e ela estava na sua cama de criança. E ela, o que havia de fazer? Pôr os pezinhos em cima, ela tinha 15 meses, em cima daquela coisa por cima das rodas, do guarda-lama. E subi, peguei no meu irmão pela barriga, vinha com ele assim como um animal. Eu não gritei porque ela ia deixar cair. Eu tirei-lhe das mãos, eu passei, eu tive mal, eu telefonava para a minha prima, ela também tinha muitos filhos. Ela disse, deita-te, como é que eu podia me deitar com duas crianças? Foi difícil, sozinha foi difícil, porque eram dois pequeninos, dois com fraldas, naquele tempo era fraldas de fazenda. Era isso que eu ia perguntar à senhora e tocou no ponto certo. Normalmente a dona de casa tenta ser hábil para fazer a cozinha, fazer pão. A senhora sabia fazer o pão? Não fazia. Não aprendeu a fazer o pão? Não mas sabia costura? Mas fazia. O que é que a senhora fazia? Antes. A senhora cozia, fazia toalhas? Muita renda. Ainda hoje em dia já não faço mais porque eles já não querem. Mas fazia muita renda.
Antes de ter os meus filhos, depois de ter os meus filhos, não havia tempo para Olha, e lençóis para a cama? Fazia? Eu lavava, eu tinha um mexer, não era automático como é agora. Bem, não era automático, era daqueles redondos. Sim. Eu não sei se vocês chegou a conhecer esses mexens. Eu lavava a roupa ali e a água entrava para a pia. Era assim? Era assim. Mas meia água, a gente lavava a roupa toda, começava pela branca, e eu depois tornava a começar de novo. Lavar mais uma vez, tinha o meu arame para trás. Não era só eu, aquela gente toda daquele apartamento, tinha as suas cordas para trás. E a gente via, tinha tudo, tinha as minhas coisinhas todas, ele foi comigo comprar os móveis. E a senhora remendava a roupa? Eu mandei de meu cunhado. O irmão, quando esteve aqui, ele disse, tu sabes fazer isso, porque aprendi a costura. E ele disse, tu vais-me botar umas folhas nessas calças antes da minha mulher chegar. Senhora Diolinda, tem saudades de ir a São Miguel? Eu tenho saudades, eu gostava, mas ajuda-me muito agora a televisão. A gente vê muitas vezes a mostrar os Açores, as Furnas, muitas vezes a mostrar aquilo. Mas eu já estive lá, na minha vida foi feita aqui. Eu vim para aqui, trouxe as coisas todas, os lençóis bordados, tudo que era, mesmo tapete feito à mão, muita coisa. Mas se a senhora tivesse que voltar para trás para os Açores, o que é que iria decidir entre o Canadá e os Açores? Eu decidi aqui. Mas tem saudades dos Açores? Eu tenho, e gosto de tudo que é português, tenho. Bem, a não ter outro remédio, porque é difícil a gente desfazer agora, porque a gente tem os nossos filhos aqui, tem as suas casas, estão bem, tem os meus netos, já tenho 3 bisnetos. Três. Olha, os seus netos gostam de conversar com a senhora? Gosto. E o que é que eles falam? Falam de quê? De futebol? Fazem perguntas. De quê? Fazem perguntas de lá. O que é que eu fazia? Eu digo muitas vezes, eu disse, on n'était pas malheureux. Je dis, non, pas du tout. On était des amis de filles, pas loin, des voisines, à peu près de mon âge, plus vieilles. Sim. Ok, excusez-moi. A gente era todos portugueses vizinhos ali perto. A gente tinha um largo muito grande ao lado da nossa casa. A gente levava, deve saber, uns capazes. Ele levava uns capazes, a gente estava ali, todas sentadas, umas faziam lá, outras faziam renda, cantava-se, os rapazes passavam para ir para a Covoada, outros para ir para a relva. A gente ali sentadas, heureuses. Eu disse, vocês aqui, a gente não tinha rádio, não tinha televisão, não havia nada. Era só a gente mesmo que se divertia uns com os outros. À missa, todos os domingos. Os meus irmãos trabalhavam todos, eu trabalhava mais. Eu fui mais, como tanto faz o meu marido como eu, foi mais porque era tudo, eu era a mais velha. E minha mãe com 7 filhos e meu pai embarcado para o Coração, 7 anos para arranjar melhor vida. Embarcado para lá, teve 7 anos, minha mãe sozinha com a gente todos. E eu tinha que ajudar a muita roupa a lavar todos os dias. Era eu sempre que ia lavar. Tinha uma vaquinha ou 2, um cavalo. Era só meu pai quando cheguei. Eu casei, não tive muito tempo lá com o meu pai. Eu vinha... O meu irmão mais moço, o meu irmão José, ele nem conhecia
Papá, quando embarcou, ele era novinho. E quando ele chegou, ele não conhecia meu pai. Mas a gente mandava fotografias. E papá também mandava de Curaçao para cá. Mas meu pai chamou dois para o Curaçao. Dois rapazes. O Manuel e o Daniel. Que trabalharam lá no Curaçao e depois vieram para aqui. A gente mandou-lhes vir para aqui. A família ficou toda junto, agora é que já estão meio no cemitério. Senhora Diolinda, vamos encontrar os seus filhos também para contar o que é que eles estão ao corrente, a gente conta muita vez, eles estão ao corrente. Mas eles vão-nos contar a nós agora. Vão-nos contar. Eles já foram lá. Não, nem só uma vez, o meu filho. Para terminar este precioso momento de encontro com um casal que é admirável, nós olhamos para vocês, são um verdadeiro modelo, não é? Há tantos anos no Canadá. O que é que a senhora diria hoje a quem vive em Portugal e não conhece o Canadá? O que é que a senhora gostaria de dizer a eles? Bem, hoje já não é muito fácil, porque eles estão bem. Hoje, em Portugal, o dinheiro é mais forte. Naquele tempo, quando a gente vier para aqui, o dinheiro aqui era mais forte, de que lá eles mandavam dinheiro para lá, dava mais. Agora, eles não precisam de vir para aqui. Já dizem que já têm lá tudo, como há aqui. Eles não precisam de vir. Então hoje pode dizer obrigado ao Canadá. Sempre, muita vez. Muita vez. E obrigado a Deus, que sempre nos ajudou. E deu saúde. E deu saúde, não foi? E deu saúde para isso. Trabalhou-se muito aqui, ficou ele para o tabaco. Ia tirar netos, não me avançava nada as coisas de tabaco. E ele era tirar folhas. Mas eu não compreendia uma palavra em inglês. Ele compreendia, a gente ia à missa mesmo lá em inglês com o dono do farm, mas francês era pouco, inglês era nada. Mas a gente nunca se arrependeu. Nunca me arrependi de ter vindo. Estamos muito contentes porque os meus filhos estão bem. Os meus netos estão bem. Agora a nossa preocupação é os netos que estejam todos bem. O que a gente quer é isso. A nossa vida está para mal determinada, mas quer que eles continuem com a sua e com os seus filhos. Que façam a mesma coisa que a gente fizer a eles. Muito obrigada, Sra. Diolinda. Obrigada. Meu nome é Manuel da Costa, nasci no Canadá em 1962. Meu nome é Maria da Costa, nasci em Montreal em 1961. Hoje sente-se orgulhosa quando olha para a sua família e vê um verdadeiro modelo, os pais que foram batalhadores e os seus avós também? Sim, meus avós também, o pai de mamãe e o pai e a mãe vieram para cá, a gente era novos, a gente tínhamos 2 anos mais ou menos, quando meus avós vieram para cá, viveram connosco em Laval. Papá tinha mudado de casa, porque quando a gente estava, o apartamento em Chamédé não podia acolher os meus avós. Fomos para Sandarate, numa casa maior. Meus avós, meus tios mais novos, tiveram como irmãos para nós. E depois, em 1965, papá comprou a casa aqui em Blainville. Os meus avós e os meus tios vieram connosco também. Dormia na mesma quarto com minha avó e meu avô. Era a nossa vida, a família chegava. Olha, você quando era pequena com o seu irmão, ia para a escola, não é? A escola, íamos a pé, a escola. Gostava da escola?
Não me recordo muito bem, mas sei que ia para a escola. A gente ia para a escola, era francês. Papai e mamãe não sabia bem escrever e ler em francês, que nos ajudava muito também, às vezes, nas coisas da escola. Eram os meus 2 tios mais novos. Meu tio José e meu tio Virgínio, que ajudávamos um bocadinho. Eu lembro-me deles, que as coisas, com os livros da escola, e ajudámos um bocadinho a fazer as coisas. E a resolver assuntos que fossem necessários em termos de obrigações aqui com a Câmara ou com os governos? Era você que ajudava os pais? Quando a gente era mais velhos, sim. Pequenos não eram os meus tios que faziam isso, mas o meu pai também já fazia muita coisa. Mesmo mais grandes, assim, mais velhos, casados e antes de casar, a gente é que fazia muita coisa. Mas tinha os meus tios sempre que ajudavam os meus pais também. E nos tempos de quando éramos pequenos, você e o seu irmão brincavam? Qual eram as brincadeiras que vocês faziam? Porque não havia telefones, não é? Como é que era? Bicicleta, jogávamos lá fora a bola, jogávamos... A macaca? A macaca... Fazer... a Marielle, oui, agora eu não sabia português. Oui, fazíamos isso, jogávamos a jogos, em França a gente chama ballon chasseur, o beisebol, bicicleta de inverno. Tinha uma pessoa que fazia uma patinoire. A gente ia com os patins de glace, de fazer gelo. a patinagem. A gente ia fazer patinagem também. Era o que a gente fazia. Com os amigos aqui na rua, estávamos sempre na rua, sempre. Era raro ver a televisão. Às vezes fazíamos perguntas aos nossos pais, o que é que se passava, como é que eles vierem para aqui, o que é que eles fizerem. Falávamos nisso, mas a maior parte... Olha, e o seu irmão era um jovem ou um menino calmo ou era traquina? O Manuel não, o Manuel era calmo. Era calmo. Nunca foi. Não, ele era calmo. Mais do que eu penso. E ajudava a fazer os deveres da escola, tudo isso, não? Não, porque ela era melhor na escola que até. Ele não era preciso estudar para passar de coisas, ele estudava mais. Ela era... Na escola era melhor que eu. E quais eram as tarefas que mais gostava que a mãe tentava ensinar-lhe? O que é que mais gostava de querer fazer? Que minha mãe fora coisas de escola. Ou da escola, da casa? Da casa, a mamãe aprendeu-me a fazer tudo. Então? A limpar, a cozinhar, a fazer crochê, a costurar também. Mamãe mostrava-me tudo daquilo. E cozinhar? O que é que gostou de aprender e que ficou para sempre o que mais gostou de ser, de facto? Eu fazia, mamãe ensinou-me a fazer, mas eu faço tudo agora. Mamãe ensinou-me a fazer, mas fazia mesmo as comidas, mamãe fazia carne guisada, eu fazia de tudo. Tinha coisas até que eu fazia que minha mãe não era capaz de fazer. Não podia fazer, que ela não sabia fazer. Depois, com os livros, uma pessoa tinha mais a facilidade com os livros e ver os livros. Eu depois, quando me casei, meu marido era de continente, outras receitas. Uma pessoa comecei a fazer outras coisas, a aprender outras coisas. E nós morremos e é sempre aprender, não é? Nós todos os dias aprendemos, todos os não dias. É? Até à morte. Todos não dias é? A vida é uma novidade. Sempre. Não é? É isso, todos os dias. E quando vocês tinham um momento do Natal, juntavam-se? Eram muitas pessoas na família? Era toda a família. Era a família toda, porque no dia de Natal passava a estar em casa sempre os meus avós, dos pais de minha mãe. E quem fazia a comida era a minha mãe, era novita, era a minha mãe com mais 2 tias que ia fazer a comida e a gente passava todos os meus tios, primos, íamos todos à casa deles no dia de Natal. Mas depois, cada fim de semana, cada família recebia as outras famílias. A gente estava sempre juntos, os primos, primas, estávamos sempre todos juntos. E iam à missa? Ia à missa quando era pequenos, depois ia à missa, a gente ia à missa na festa do Natal. No dia de Natal a gente ia sempre à missa no 24. No 24. Da noite de na noite de Natal. Já no 25 já não dava tempo por causa de fazer a comida, mas na noite de Natal a gente ia sempre à missa. E as comidinhas, qual eram no Natal? Fazia pão, fazia batatas assadas com chouriço, fazia polvo, assava carne de vaca, carne de porco. E doces? Os doces fazia arroz doce, fazia, o que é que fazia? A gente fazia uns quadradinhos de laranja, às vezes fazia malaçadas, aos suspiros fazia,
Agora não me recordo. Tinha outros doces, depois a gente pegar receitas canadianas também que fazia com isso. Mas eu lembro de arroz doces, peres, malaçadas, quadradeiros. Estrelas do Egito. As estrelas do Egito, muito bom, muito bom, sim. Entretanto, o tempo passa e a Maria casa com um continental e tem filhos. 3 filhas. Tenho 2 filhas. Tive 3, mesmo felizmente, a Vima que morreu, tenho 2 vivas. Entretanto, o que é a preocupação da Maria? É ensinar o que aos seus filhos? A tradições que a gente temos, elas falam o português. O importante para uma Marina, ainda mais do que era elas falarem português. Elas falam português, não há problema nenhum. E tradições portuguesas, fazer comidas, tanto uma como a outra, mais velha como a mais nova, que fazem as comidas portuguesas e muitas tradições portuguesas que elas gostam de fazer ainda hoje em dia. Entretanto, a vida traz-lhe alguma dor. Acaba de perder o marido, não é? Sim, vai fazer 6 anos agora para o dia 11 de junho. Que ele morreu de um câncer dos intestinos. E é uma nova etapa da sua vida. Já são. E foi bisavó, não é? A senhora tem... Tenho 3 netinhos. E bisnetos? Bisnetos eu não tenho, eu tenho só 3 netinhos. Ok, só netinhos. Eles estão muito não bem ainda, o mais velho tem 7 anos, o do meio tem 5 anos e o bebê fez agora 2 anos. É outro sentimento de continuar a falar português ou já não há mistura? Tenta falar com eles em português, eles percebem alguma coisa, lá de vez em quando eles vão dizer uma palavra, mas é difícil quando começam a ir para a escola, para a guarderia, para a escola, é mais difícil eles a compreender o português e a falar o português. Aqui um pequeno ponto que eu não perguntei ao seu irmão e gostaria de lhe perguntar assim e certamente também poderá juntar aquilo que era uma preocupação sempre dos pais, é que os filhos estejam bem no futuro e que tenham estudos. Você fez os seus estudos, o seu irmão também. O que é que decidiu fazer na sua vida? Fiz o meu curso de enfermeira auxiliar. Trabalhei 35 anos como enfermeira auxiliar. Fiz 13 anos num hospital em Belle-Saint-Laurent, depois fechou. Fui para um CHSLD, uma casa de idosos, até pegar a minha retrete, a minha pensão em 2018. Sempre trabalhei como enfermeira. Era o serviço que eu gostava. E o Manuel, o que é que... Minha irmã era ter um curso de mecânica, trabalhou muitos anos como mecânica, mas ela agora é diretora técnica de Nissan Canada. Há muitos anos que ele faz isso. Ele estudou também bastante na universidade também para estudar. Olha, o tempo passa tão depressa e eu gostaria que me dissesse o que é que mais é importante passar aqui hoje. É os seus pais foram guerreiros, o seu pai sofreu muito, a sua mãe também foi uma grande mulher atrás dele, não é? Sim. Ou ao lado dele. Sim. O que é importante hoje passar no final deste encontro com as celebrações dos 70 anos da imigração no Canadá? Para que quem acompanha o programa ou que percebam por que razão que estamos cá hoje. Se não fossem os meus pais, eu nunca estava aqui. Para vir para aqui, para melhorar a sua vida e ao mesmo tempo dar-nos um bom futuro a nós. Eles deixarem muita coisa na família. Uma pessoa, eu não sei se fosse capaz de emigrar para Portugal e deixar os meus filhos aqui, achava isso difícil. Mas foi a melhor coisa que eles fizerem para eles e para nós também. Mas será sempre portuguesa? Sempre, sempre. Eu não sou portuguesa como a minha irmã, quer dizer, não tenho a nacionalidade portuguesa. Mas... Infelizmente, eu não fiz. Eu digo sempre, sou canadiana, mas meus pais de nacionalidade portuguesa. Meus pais são portugueses. Eu digo sempre que meus pais são portugueses. Canadiana, porque eu nasci aqui. Mas não quer ser portuguesa? Se eu quero ser, eu vou fazer os papéis. Quando agora eu vou para Portugal e quando eu vier de Portugal, depois eu de fazer os papéis. Porque, infelizmente, as minhas filhas são e os meus netos também têm a nacionalidade portuguesa. Mas era uma coisa que deixava sempre para trás, não é porque eu não quero ser portuguesa, nunca dei agora é mais complicado de fazer, pedir a nacionalidade portuguesa, é mais difícil agora. E ir aos Açores, ver o Santo Cristo?
um dia ir. Agora eu vou a Portugal conhecer o continente. Onde meu marido, o continente, onde meu marido nasceu e aquilo tudo. E eu depois, outro dia, eu ia a São Miguel, gostava de ir a São Miguel. Muito obrigada. Já estive lá, mas ainda tomarei mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Agradecemos o acolho deste exemplo de família. Voltaremos para a próxima, será certamente a sua. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.